Shalom, shalom, pessoal da página do Facebook, Bíblia Diária Helena, da página do YouTube, também Bíblia Diária Helena. Ontem nós fizemos a leitura que estamos fazendo 2 aos Coríntios. Ontem foi o capítulo 12, a primeira parte. Paulo, ele ficou uns 2 ou 3 capítulos aqui nessa carta de Coríntios, explicando as experiências que ele tinha com Deus e explicando também sobre os falsos apóstolos, falso pastor, falso profeta, falso presbítero, falso... não depende do nome que dá, mas tem o verdadeiro e o falso, ok, gente? Vamos lá. Então nós paramos, eu vou ler o último versículo que eu li ontem, quando Paulo estava falando assim, olha, eu vou fazer uma loucura aqui. Qual era as loucuras de Paulo? Era falar um pouco das experiências que ele tinha vivido pela fé. Tanto do lado do sofrimento, tanto do lado das coisas sobrenaturais. Okay? Porque estavam desprezando tanto Paulo, que ele falou, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. E aí, então você vai ver isso no capítulo 11 de 2 Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios, ok? Então vamos aqui, começando no versículo 11 de 2 Coríntios 12, fala assim, fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses super apóstolos. Ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ok? Então, a gente precisa entender muito sobre isso, porque tem os sinais e maravilhas do lado do bem e tem do lado do mal. Mas, gente, o lado do mal, Deus vai permitir sempre que tenha alguma brecha para você perceber o que é do mal. Pelos frutos conhecereis. A pessoa pode falar o que ela quiser falar lá na internet. Se o espírito que está nela não é o espírito de Cristo, a gente vai perceber. Se a gente conhece a Bíblia, conhece a Nova Aliança, conhece o Evangelho, se a gente está em obediência ao Eterno Deus, Ele vai nos revelar os falsos profetas, ok? Mas os sinais de maravilha, eles vão ter sempre no meio do povo crente. Ah, mas o inimigo também vai fazer sinais. E daí? Ele vai fazer para imitar os de Deus, mas os sinais verdadeiros são os de Deus, são os de Jesus, ok? Esses são os verdadeiros. E se você não conhecer o verdadeiro, quando vir um falso, é perigoso você acreditar. Por isso nós precisamos conhecer os verdadeiros sinais, para honra e glória no nome de Jesus. Vamos lá. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês. Perdoe-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês. Ok? Mesmo toda aquela problemática, Paulo queria visitar a igreja de Corinto, Paulo amava a igreja de Coríntios. Paulo era maduro e adulto para entender as coisas, louvado seja Deus. Continua aqui. Pois não estou interessado nos bens de vocês. Ah, vocês estão preocupados com os bens de vocês? Eu não estou preocupado com eles. Em outro versículo ele fala, a igreja da Macedônia, a igreja pobre, me deu o suficiente para me fazer essas viagens.
Deus seja louvado. Ok? O pedido que o apóstolo Paulo fazia era para que essa igreja de Corinto também viesse ajudar os outros, ok? Que eles também viessem ajudar os outros. Paulo falou, não vou para ir atrás das coisas que vocês têm. Ok? Aqui, ó. Onde que eu parei de ler? Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então, pela ordem correta, são os pais que juntam riqueza para os filhos. Então, o apóstolo Paulo era o pai na fé deles, ok? Pai na fé, ok? O apóstolo Paulo pregou o evangelho ali em toda a Ásia. E é o apóstolo Paulo que estava deixando riqueza para eles e até para nós hoje, depois de 2000 anos, nós temos essas riquezas escritas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não são os filhos que devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Cada vez mais eu estou amando vocês e cada vez mais parece que vocês me amam menos. Vai aí os falsos apóstolos que só estão interessados no que vocês têm e vocês amam eles. Eu estou colocando minhas palavras, gente, mas é o que dá a entender quando você lê o texto. Porque Bíblia tem que ser pregado o texto inteiro, ok? Bíblia tem que ser pregado o texto inteiro. Nas doutrinas dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos está aqui já. Só você ler. E é o texto inteiro, não o versículo só. Deus seja louvado. Depois que inventaram esse negócio de fazer doutrina com versículo aqui, outra acolá, aí começou a vir as falsas doutrinas, viu? Você tem que ler o texto todinho, que ali Deus vai te dar uma ajuda para você entender. Então, aqui o apóstolo Paulo estava falando, eu não vou aí por interesse no que vocês têm. Esses super apóstolos que tem por aí, eles não têm nada melhor que eu. Entendeu? Vamos lá. Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Astúcia é um tipo de sabedoria, ok? Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Então, o apóstolo Paulo já estava convencido de que ele não tinha explorado ninguém. Ele falou, mas peraí, por acaso as pessoas que eu enviei a vocês exploraram vocês? Tipo assim, por exemplo, tem lá lembra do Geazi, que foi lá e mentiu, falou que Eliseu queria as coisas caras do rei, do general, aliás, do general que foi curado da lepra. Às vezes aparece um Geazi da vida por aí pedindo riqueza no nome. Poderia aparecer lá um Geazi pedindo coisa no nome de Paulo. Então Paulo falou assim, será que eu explorei vocês, tipo assim, indiretamente, ou até mesmo sem saber, será que eu explorei vocês através de alguém que eu enviei ante vocês? Mas nem isso Paulo fez, gente. Versículo 18. Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? É claro que não, mas o apóstolo Paulo estava falando daquela forma com eles, ok? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito. Mas não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos
as mesmas pisadas? Ok? Ele falou, eu mandei o Paulo aí, mas nós seguimos as mesmas pisadas, nós andamos no mesmo espírito, ok? Então ele não explorou vocês. Vamos lá, 19. Há muito vocês podem estar pensando, que queremos nos defender diante de vocês? Falamos em Cristo diante de Deus e tudo isto, meus amados, e para a edificação de vocês. Então, ó, falamos em Cristo diante de Deus e tudo isto, meus amados, para a edificação de vocês. Então o apóstolo falou assim, olha, eu estou falando diante de Cristo e de Deus. Porque Paulo era sincero, muito sincero. Deus deu capacidade do apóstolo Paulo até julgar se fosse preciso. Porque se você vai ver lá quando o Senhor sopra o Espírito sobre eles e falam, a quem vocês perdoar serão perdoados, a quem vocês reter serão retidos. Lembra? Vamos lá. Pois tenho receio, versículo 20, pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. O apóstolo Paulo estava até com medo, ele falou, tenho receio. Ele estava até com medo de que quando fosse visitar de novo a igreja de Corinto, chega lá e ele encontrasse isso aqui, gente. Olha aqui, ó. Que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Gente, quando a igreja está assim, ela está desviada. E ela está ali, como falar nas cartas do Apocalipse. Arrepende-te. Ele não está falando que a igreja de Corinto estava assim, não. Ele está falando assim, um exemplo. Será que quando eu chegar aí eu vou encontrar isso no meio de vocês? Ok? Então, essa igreja está nessas situações que o apóstolo Paulo coloca aqui. Tem igreja por aí hoje? Assim, tem, gente, mas está na carne, tá? Na carne, não está no espírito, ok? Olha, briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho, tumulto. Está na carne. Ok? Vamos lá. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu venha chorar por muito que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então, gente, um dos pecados, eu tenho observado, um dos pecados que deixa a pessoa mais arrogante, mais prepotente, o crente, é os pecados sexuais. O crente, quando ele está no pecado sexual, ele fica arrogante, prepotente, orgulhoso. Ele se acha, porque a carne dele está bem alimentada. E aqui o apóstolo Paulo falou aqui, no passado tinha pessoas que tinham tido imoralidade sexual, libertinagem, tantas coisas. E o apóstolo Paulo falou, quando o apóstolo Paulo chegava lá na igreja, uma igreja que ele orava tanto por ela, que ele fazia tanto esforço, aconselhava aquele pessoal. Quando ele chegava lá e via a igreja nessas condições, o apóstolo Paulo ficava muito triste. Ok? Ele ficava muito triste. E ele falava, eu tenho até medo de ir aí. E ele acreditava, o apóstolo Paulo, acreditava que era uma forma até de Deus humilhar ele, o apóstolo Paulo. Porque ele ia com tanta alegria lá e querendo falar mais dos milagres, mais, se bem que tem coisa que ele viveu, que ele falou que não podia nem falar, mas aquele que ele podia falar, ele queria ir lá para falar para a igreja, para ajudar a igreja. E ele tinha medo de chegar lá e levar uma decepção. Você já levou decepção com as pessoas que você ama? É terrível, não é?
Então Paulo, ele amava aquela igreja, mas ele tinha medo de ir lá e levar decepção com aquela igreja de Coríntios. Aqui já dizem que foi 3 cartas para Coríntios, uma perdeu. A primeira, não sei se foi qual das 3 que perdeu. Provavelmente foi a primeira. Ok? Então tem mais uma carta aos Coríntios que está perdida por aí, que seria tão bom se nós estivéssemos em mãos. Com certeza muitas cartas dos apóstolos foram perdidas. Mas vamos pedir ao Eterno Deus que fale conosco com essas que existem. Ok? Ficam todos na Shalom. Até qualquer hora eu vou finalizar. Se inscreva lá no YouTube, se inscreva na página no Facebook, Bíblia Diária Helena. Shalom, shalom.